Saudações, alunos de Políticas Públicas, Planejamento e Turismo do curso de Turismo da UFPEL. Eu tinha ficado de gravar um outro vídeo para vocês, né, sobre os artigos, dessa vez o artigo sobre o orçamento. Então, o artigo é esse aqui, Planejamento Setorial e Execução Orçamentária em Turismo no Brasil, de 2003 a 2018, feito pela Carolina Tedesco e pelo Rodrigo Silva. Então, sabendo um pouco quem são os autores, né, eu acessei o Lattes aqui da Carolina Tedesco, né, essa moça aqui. Ela trabalha na faculdade no curso de turismo, né, da Universidade de Natal, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, em Natal, e no programa de pós-graduação também por lá, né. Enfim, aí no currículo Lattes vocês têm diferentes informações sobre ela, né. Ela fez mestrado e doutorado em geografia na USP, enfim, tem aqui toda a questão de formação, depois onde atuou, né. E aí no final aqui eu tenho as publicações, né. Então a gente vê os artigos que ela publicou já, né? Um deles foi esse que a gente está estudando. E o outro autor é o Rodrigo da Silva, e aqui não é o Lattes, né? Eu mostro para vocês uma outra plataforma que é o Google Acadêmico, então o Google também tem um perfil lá que é o Google Acadêmico, em que ele tem os diferentes pesquisadores, os diferentes artigos, uma outra interface, digamos assim, do Google, né? E o Rodrigo, ele é professor no Instituto Federal de Brasília, mas ele fez o doutorado dele, né, também na Universidade de Natal. Então, foi lá que eles devem ter se encontrado. E aqui os diferentes artigos que o Rodrigo publicou, as citações, né, que já teve, enfim, um índice que o Google faz para os pesquisadores a partir disso, né, a partir dessas métricas de citação, enfim. E uma outra plataforma que existe além do Google Acadêmico também é o ResearchGate, né, que é como se fosse uma rede social, enfim, né? Vocês podem ver minha carinha aqui, em que os pesquisadores colocam as suas pesquisas ali, né, e interagem um pouco por ali também. Ele já puxa aquele índice do Google, enfim, né? Bom, então isso sobre os autores, né? Onde é que foi publicada essa pesquisa, né? Na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, que é mantida pela Amptur, né? Então a anterior era mantida pela Universidade de São Paulo, programa de pós-graduação lá em turismo, e esse daqui pela Associação Nacional de Pesquisa em Turismo, né, em pós-graduação em turismo, que é a Amptur. E essa revista aqui é a mais bem avaliada em termos de Brasil, então é a mais difícil, digamos assim, de eu conseguir publicar, né, nela. Aqui a gente pode ver os diferentes indexadores se a revista está contemplada, né? Cielo, Latindex, enfim, Redalic e outros, né? E aqui, enfim, o resumo do texto, aquilo que a gente tinha visto, né? Os downloads e tal, até tem uma biografia aqui dos autores, né? Bom, então, dito isso um pouco sobre a revista e sobre os autores, vamos para o trabalho, né? Então, o trabalho que vocês tinham que realizar, estou aqui acessando o aula, né, que a gente vê, é uma resenha desse texto, né? Então, aqui no aula já, até falando antes do trabalho, né, eu coloquei, além do texto aqui, essa série de vídeos curtos do Senado Federal, né, são vídeos curtinhos, assim, bem didáticos, que vai explicar, digamos, como é que funciona o orçamento no Brasil, né? Então, aqui, o que é o PPA, que é o Plano Plurianual, como é que ele é, enfim, elaborado, aprovado, né? Depois, o que é a LDO, e como é que funciona isso, né? Eu sugiro que vocês assistam, mesmo quem não vai fazer a resenha do texto, né? Que vocês assistam isso, principalmente aqui essa parte das fases da despesa pública, para entender um pouco como é que funciona o jogo, né? São vídeos bem curtinhos, bem fáceis de entender, tá? Bom, então, voltando aqui, a tarefa do orçamento, né? Então, no começo, né, como para o artigo anterior, você tem que escrever um texto de 700 a 1.500 palavras sobre esse texto aqui. Então, o roteiro de questões, o começo, as três questões iniciais são iguais ao do texto anterior. Então, qual é o problema do conhecimento que eles estão se propondo a responder? Quais são as discussões feitas na literatura para justificar a importância desse estudo, ou seja, como é que eles vão enquadrar isso, né? E como é que eles vão fazer a metodologia, ou seja, quais são as operações que eles vão fazer para chegar a uma resposta a esse problema que eles se colocaram, né? Então, já aqui no resumo, posso enfim, ver o que eles vão comentar sobre o Ministério do Turismo, sobre o orçamento do turismo, né? E aqui já o objetivo, ou seja, o problema do conhecimento que eles estão se propondo a resolver, né? Identificar a posição do turismo na agenda governamental, revelar o perfil dos investimentos públicos no Brasil, verificar se os planos nacionais de turismo, os planos setoriais, né, que a gente estudou na aula anterior, foram incorporados no orçamento público, né, ou seja, nos planos plurianuais e depois na execução anual, né, desse orçamento. Então, um pouco isso que eles vão realizar a partir disso, né?
Então, como é que eles fizeram isso? Acessando uma base de dados lá do Senado Federal, né, que é o SIGA, e, enfim, analisando esses dados, tá? Bom, além dessa discussão aqui sobre os três questões gerais sobre o texto, né? Eu tenho aqui questões específicas que eu coloquei para vocês também. Qual a importância dessa análise do orçamento público na compreensão das políticas públicas? Então, uma coisa que também vai estar respondida no texto. E quais as contribuições do artigo para compreender o modo como é que funciona a política de turismo no Brasil? Tá? Então, essa parte aqui sobre a análise do texto, né? Aí depois, assim como o pessoal que fez sobre os planos de turismo, né? Então, eu tinha colocado ali os planos para eles acessarem, procurarem reproduzir um pouco a análise que os autores fizeram. Eu fiz a mesma coisa aqui para vocês. Só que, enfim, as tabelas de orçamento, né? Então, eu acessei aqui, né, ao portal de transparência, tá? Então, o portal de transparência, né, se vocês é um site mantido pela Controladoria Geral da União, não é o mesmo que eles usaram no artigo deles, então talvez vocês encontrem alguma diferença, tá? Mas, enfim, foi o que eu achei mais fácil, assim, de pegar os dados. Então, é interessante vocês, se tiver, enfim, disposição de dar uma navegada aqui, né? Por ele a gente pode fazer consultas diferentes sobre o orçamento público, como é que funciona, enfim, se eu clicar aqui mesmo em orçamento, eu tenho um painel, né, em que ele vai me dar essa visão geral do orçamento no Brasil. Então, aqui, ó, cinco, né? O valor inicial nessa LOA, ou seja, né, nessa lei de orçamentária anual foi de 5 bilhões, acho que é isso, esse monte de zero, para você ver um pouco a dimensão disso e o que estava sendo previsto de gastar, né? Tem um certo superávit aqui, né? E aqui um pouco ele vai me comentar como é que, enfim, onde que é gasto isso, quais são as áreas, né? Enfim, uma série de elementos já com os gráficos aqui, né? Para que eu possa interagir, buscar entender, eu posso fazer essas pesquisas depois por órgão, por ano, enfim, por uma série de consultas, né? Bom, e além desse painel aqui, que tem um pouco essa função de difundir como é que é o orçamento no Brasil, eu tenho uma parte, né, que eles vão colocar os dados abertos, né, ou seja, as bases de dados inteiras para eu poder baixar, né, e aí tenho aqui o orçamento público, né, e eu baixei isso, né, só que são muitos dados, como vocês podem ter uma ideia. Então, por isso eu já fiz esse trabalho de filtrar e colocar para vocês aqui no e-aula, né? Uh, voltando aqui no aula do nosso orçamento do BPA, está aqui, né? Já uma pastinha com essas fontes, né? Eu já botei aqui o arquivo CSV lá já pronto para vocês fazerem essas análises, tá? E coloquei aqui também esse link em que eu tenho informações sobre o plano plurianual vigente. E ali, nesse link, vocês vão encontrar o plano em si, né? A lei do plano, enfim, os diferentes programas de governo, né? Tem várias informações sobre o plano, tá? Bom, então falando um pouco sobre esses dados e como é que vocês analisam, tá? Então eu baixei isso, né? Só para mostrar para vocês aqui, vocês não vão fazer isso, né? Mas eu utilizei esse só para vocês entenderem que existe isso, né? O Jupyter, né? Enfim, lida com a linguagem Python, então a gente já tem que ter um pouquinho de noção de linguagem de programação aqui para conseguir ter acesso a esses dados, né? Então eu baixei aqui o de cada ano, né? 19, enfim, depois, né? E filtrei aqui pelos dados pelo Ministério do Turismo. Então, só para vocês entenderem como é que funciona uma estrutura de uma base de dados, né? Eu tenho as colunas, né? Se eu for ver, cada coluna dessa aqui é o exercício, o código do órgão, o nome do órgão, o código do órgão subordinado, enfim, assim vai, né? Então, essas colunas são as variáveis, digamos assim. Então, cada variável tem um conjunto de informações, né? Então, em cada variável dessa, para você ter uma ideia, no orçamento de 19, eu tinha 26 mil linhas, né? 26.429 linhas. O que que é cada linha, né? Cada linha representa um caso. Então, no caso aqui do exercício de 19, no Ministério do Turismo, né? O programa orçamentário gestão do Ministério do Turismo, e aqui a ação, contribuição para a União das Autarquias, grupo de despesa, né, despesas sobre pessoal e encargo de pessoal, e quanto foi o orçamento inicial, quanto foi atualizado, quanto foi empenhado, quanto foi realizado, né? E essas diferenças sobre esses diferentes termos aqui vocês encontram lá nos videozinhos do Senado, tá? Mas, de alguma maneira, né, o inicial é aquilo que estava previsto no começo do ano, o empenhado é aquilo que foi disposto para aquela atividade, né?
e depois o realizável que foi de fato gasto, né? Gasto não, mas executado, né? Enfim, aí depois tem essa diferença entre o que foi pago e o que foi empenhado, ou seja, o que o governo deixou ali e o que foi pago de fato, porque às vezes, né, o pagamento vem só num outro ano. Então, só para vocês entenderem um pouco essa estrutura dos dados, tá? Aqui. E aí, com isso, né, eu já montei as planilhas para vocês. Vocês podem ver, são esses dois arquivos aqui, arquivos que são CSV, tá? Então, como é que vocês fazem para abrir esses arquivos? Vocês vão abrir eles com o Excel, né, ou com o Google Sheets, né? Então, se eu clicar aqui em abrir com, eu vou abrir com Excel esse arquivo, né? E eu vou ter ali, ó, já filtrei para vocês. Então, tinha aquela quantidade de dados, né? Eu filtrei por ano, né? Clicando aqui, o nome do programa orçamentário, né? Então, todos são do Ministério do Turismo, não tem por que ter o nome do órgão. O nome da ação, aqui, né? E depois cara daqui, o orçamento inicial e o orçamento realizado, tá? Então, como é que eu faço para analisar essas informações? Eu seleciono isso daqui pelo Excel, né? O Excel usando como base, e no Google Sheets também dá para fazer a mesma coisa, tá? Então, vocês vão selecionar esses dados aqui e vão colocar em inserir tabela dinâmica, tá? Vamos clicar OK aqui, ele vai formar uma tabela dinâmica numa nova parte. E aí vocês vão ter aqui, ó, a lista dos campos, né? E vocês podem cruzar esses dados, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto foi gasto por ano, eu posso colocar aqui os diferentes anos, né? Colocar aqui o orçamento inicial, aqui em valores, né? Só que aqui ele está contando, né? Está contando quantas linhas tem. Eu não quero que ele conte, eu quero que ele some tudo. Então, eu vou clicar com o botão ali e vou colocar aqui em soma, né? Então, aqui, ó, soma do orçamento inicial, cada um desses, né? Como é que foi? Se eu quiser, eu posso até mudar o tipo de número aqui, né? Colocar isso em reais, ó. E aí eu tenho essa visão diferente. Então, aqui a gente está na casa dos 900 milhões, né? Em 19, em 20, depois em 21 diminuiu bastante, 22 para 600. E aqui o que foi realizado, né? Então, eu coloco aqui também, coloco soma, né? Configurações de campo, soma, ó. E aí eu tenho esses dados aqui, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que em 20 eu tinha 900 previsto, mas foi executado 3 bilhões, né? Por conta de todos aqueles auxílios do período da Covid, né? Bom, se eu quiser fazer um gráfico disso, né? Eu posso simplesmente selecionar esses dados, comprei um Ctrl C aqui, copiei eles para cá, né? Vou copiar aqui também os rótulos, né? Colocar aqui ano, né? E aí eu vou selecionar esses dados, vou colocar aqui inserir um gráfico de linhas, né? Esse tipo de linhas aqui, né? E vocês notem que ele ficou um pouco estranho aqui, né? Por quê? Porque ele está contando o ano como uma variável. Então, eu vou vir aqui em selecionar os dados, ó, eu vou tirar o ano daqui, eu quero só o orçamento inicial e o orçamento final, e aqui no rótulo de categorias, eu vou pegar esse intervalo aqui, que são os anos, né? Selecionei, cliquei em OK, OK. Se eu quiser, depois eu posso ajeitar um pouco esse gráfico, né? Colocar essa legenda aqui para baixo, né? Clicar aqui no eixo, né? Formatar o eixo e pedir para ele, comunidade de exibição, usar os milhões, né? Então, aí não fica aquele monte de zero ali, ou até eu posso usar bilhões nesse caso aqui, né? Tem bastante dinheiro, digamos assim, né? Então, fica mais fácil de eu ver, né? Eu posso retirar o título aqui, né? Tirar esse soma D, né? E a partir disso, então, vocês têm esse gráfico, né? Vocês podem comparar com aqueles que os autores colocaram um texto ali sobre a execução orçamentária, né? O orçamento inicial e o que que foi executado, né? Então, a gente vê que um pouco teve essa sensação de 20 aqui, depois 21 e 22, a gente volta um pouco para aquele padrão de ser executado menos do que o previsto, que, em geral, é o que acaba acontecendo, né? Então, aqui, isso, né, da função turismo. Então, eu tenho também como saber aqui outros elementos, né? Então, aqui eu fiz sobre o orçamento dos anos. Eu posso saber aqui, por exemplo, sobre Tá, eu vou apagar isso aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Podem depois copiar isso numa outra planilha, enfim, né? Uma outra análise que a gente pode fazer é pensar o programa,
né? E aí aqui eu não quero mais saber o mas eu quero saber o programa, né? Então, o programa orçamentário teve a hora do turismo e o desenvolvimento e promoção do turismo. E eu posso também saber pela ação, né? Então, aqui as diferentes ações que foram feitas, o orçamento inicial e o orçamento realizado. Então, se eu quero saber só o realizado, né? Para entender onde é que se investiu em cada um desses, eu tenho isso daqui. E aí eu posso ver aqui o que que é infraestrutura, o que que é planejamento, o que que é gestão, enfim, né? E fazer um pouco essa análise a partir disso. Eu poderia, por exemplo, né, copiar isso daqui e colocar um gráfico aqui de colunas, né? Que ele vai dizer onde é que foi. Então, tem um que está bem diferente dos outros, né? Eu acho que é a promoção turística do Brasil no exterior, né? Que é o que é mais utilizado, né? Ou tem outros tipos de gráfico também que vocês podem visualizar, como esses gráficos de barra na lateral, que eu acho que para esse tipo de ponto aqui é importante, né? E aí dá para ir ajeitando também. Então, uma coisa que eu posso fazer para ajeitar isso daqui é selecionar esses gráficos, né? Primeiro botar o título aqui, né? Programa, e aqui o que foi gasto, né? Posso selecionar isso daqui e posso vir aqui em filtro, né? E filtrar ele, vou ordenar esse filtro aqui do maior para o menor. Fica um pouco mais fácil de visualizar, né? Então, ó, infraestrutura nacional, depois promoção e marketing, né? E por aí vai. Posso também utilizar o mesmo formato de número que eu estava vendo antes, ó. Então, a gente vê o gasto em infraestrutura, né? Em promoção e tal. E aí eu posso, vocês notem que meu gráfico aqui já ficou diferente, né? Ele já vai fazer. Então, eu quero usar só os que foram, só os que teve gasto executado. Posso vir aqui, né? Aumentar o número aqui, tirar esse número sério aqui, né? E aí a gente vê como é que é isso realizado. Bom, aqui ficou um pouco difícil de ver tudo, né? Porque eu tenho realmente esse gasto bem maior em infraestrutura do que nas outras rubricas. Eu posso também entender como é que é a porcentagem disso, né? Então, como é que eu faria? Eu poderia somar aqui, ó, igual soma, né, no Excel, seleciono tudo e ele vai me dizer aqui o conjunto. Então, esse aqui foi o conjunto gasto, né? E aí eu posso fazer uma regra de três simples igual, então, o que foi gasto em cada uma, né? Com o conjunto aqui. E aí eu aperto F4 para ele usar sempre a mesma célula, né? E aí só dou dois cliques aqui no cantinho ali, ó, e ele já me diz, né, a porcentagem de todos. Ó, coloco aqui em porcentagem, né, nessa célula aqui, aqui em cima, né, em número, e posso ver o número de casas. Então a gente vê que 97% do orçamento foi para infraestrutura, né? E aí aqui o resto para os outros, tá? Então, basicamente assim, esse é um modo que vocês podem ir mexendo nos dados, né? Eu coloquei então essa tabela aqui da função geral turismo, né? E uma outra com o geral, né? E eu abri aqui no Excel também, ó. Eu coloquei o, o que foi gasto, né? No Ministério como um todo. Então, aqui, desenvolvimento e promoção do turismo, operações especiais, previdência, programa de gestão e manutenção do Ministério, defesa dos direitos humanos, reserva de contingência, né? Então, aqui, vocês podem, uh, o texto deles faz uma análise em dados bem parecidos com esse aqui, então vocês também podem visualizar, né? E uma diferença que teve importante, grande, foi que nesse período recente, né, a cultura não tinha ministério próprio, entrou no Ministério do Turismo, né? Bom, pessoal, então acho que basicamente é um pouco isso, né? Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, assim, fiquem à disposição, né? Então, só para deixar um pouco mais claro ainda, né? Essa questão dos gráficos ali, né? Vocês podem visualizar aqui enfim, ó, as tabelas que eles fizeram, por exemplo, dos programas dos planos, né? Que aqui no caso foi só
o hora do turismo são esses aqui, né? Do geral que eu coloquei, né? São os programas orçamentários, ó, quanto é que foi o inicial e quanto é que foi o realizado. Então, essa tabela aqui que eles fizeram, uma que vocês conseguiriam fazer, né? Depois, eu tenho esse gráfico aqui, ó, que é o orçamento autorizado e o executado. Também é um outro que vocês conseguem dar essa sequência, né? Então, são esses dois que eu espero que sejam contemplados ali no trabalho, né? E aqui também essa diferença entre o orçamento feito, executado, enfim, dá para vocês se divertirem aí com essas informações e procurarem, né, reproduzir um pouco essa análise que os autores se propuseram, mais pela questão do exercício mesmo de fazer isso, né? Não por um certo ou por um errado, enfim, mas para vocês tentarem entender como é que é enfim, esse exercício de produção do conhecimento, tá certo? Então, acho que é isso aí. Muito obrigado. Até mais.